Olá, tudo bem, mamãe? Que bom falar com você nesse dia especial, no Dia das Mães. E quero contar para você a história de uma mulher espetacular que foi uma mãe exemplar para momentos de crise. Ela era uma escrava no Egito e foi a grande mãe do libertador do povo de Israel. Ela era uma hebreia e trabalhava e vivia com o esposo e os seus 2 filhos ali no Egito. Mas um dia aconteceu uma coisa horrível. Faraó ficou muito preocupado com o crescimento do povo hebreu, que crescia e crescia cada vez mais. Então ele tomou uma decisão política importante para enfraquecer o povo de Israel. Decidiu que todos os bebês do sexo masculino deveriam ser mortos pelas parteiras. Mas as parteiras não seguiram essa regra, essa lei, e não tiveram coragem, temeram a Deus e não mataram os bebês. Então Faraó ficou muito furioso e tomou uma outra decisão, ordenou que todos os pais que tivessem bebê do sexo masculino entre os hebreus deveriam lançar os seus bebês no rio Nilo para serem devorados pelos crocodilos. O terror pairou entre os hebreus. As famílias hebreias ficaram desesperadas, principalmente as mães que estavam para ter seus filhos ou aquelas que acabaram de ter. Entre todos os escravos vivia Joquebede, mãe de 2 filhos, Miriam e Arão. Mas ela engravidou neste momento tão complicado da história do povo hebreu. Mais uma vez, ela escondeu a sua gravidez o tanto que pôde, até que o bebê nasceu. Quando o bebê nasceu, ela o mantinha confortável, alimentado, para que ele não chorasse. E você que é mãe sabe o quanto é difícil manter um bebê sem chorar por muito tempo. E ela conseguiu durante 3 meses, mas depois disso, ela não conseguiu mais, pois ele crescia, estava forte e tinha vontade de gritar e chorar. Então, nesse momento de angústia e muita dor e pânico, Joquebede tomou uma decisão para preservar a vida de seu filho. Então, ela se tornou um modelo de mãe exemplar para momentos difíceis. Sabe o que ela fez? Ela não entregou seu filho ao rio Nilo. Ela não jogou o filho no rio Nilo, ao contrário, ela orou, chorou e ofereceu a Deus o seu bebê. Ela não perdeu a esperança de que seu filho fosse livre da morte. Você que é uma boa mãe, não desista do seu bebê, dos seus filhos neste período de pandemia. Joquebede também calafetou o cestinho de junco por dentro e por fora, isto é, ela protegeu o seu filho das influências do mundo, as influências negativas. Você que é uma boa mãe também deve proteger o seu filho das influências negativas. Joquebede cobriu o cestinho com uma tampa, isto é, evitou expor o seu filho Moisés para o ambiente perigoso do rio Nilo. Assim também, mamãe, você deve proteger os seus filhos de filmes, novelas, promiscuidade, jogos e vícios que tanto mal podem fazer para o seu filho. Joquebede também teve uma outra estratégia. Ela pediu para que sua filha Miriam acompanhasse o pequeno Moisés enquanto estivesse no rio. Miriam entendeu que a família deveria se unir para proteger o bebê que era o vulnerável. Você, mamãe, deve acreditar que Deus tem um propósito elevado para os seus filhos e deve se unir em família para proteger os vulneráveis. Joquebede, por fim, teve uma atitude perfeita para momentos de crise. Ela confiou em Deus. Ela fez o que ela pôde e depois ela confiou que Deus faria o que ela não podia fazer. Assim, você que é uma boa mãe deve fazer a sua parte e depois confiar que Deus vai fazer o restante e muito mais do que você imagina Ele fará. Joquebede, por fim, recebeu um prêmio de Deus, criou seu próprio filho, amamentou seu filho nos seus braços, a pedido da filha de Faraó, a princesa. Joquebede criou estratégias especiais, iluminadas por Deus, porque ela se apegava a Ele todos os dias. E Moisés foi protegido da morte. E também se tornou um grande libertador, protegendo todo o povo de Israel no futuro. Mamãe, coloque os seus filhos nas mãos de Deus, para que Deus realize milagres através dele.
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que ele envelheça, não se desviará dele. Abraham Lincoln disse: tudo o que eu sou ou espero ser, devo à minha mãe. Ele disse que lembra-se das orações que a mãe fazia por ele e que essas orações o acompanharam e o seguiram todos os dias da vida dele. Assim, mamãe, você também deve fazer: orar pelos seus filhos, interceder por eles e colocá-los nas mãos de Deus todo dia, cada dia, até o último dia. Que Deus te abençoe e que Deus te cubra de sabedoria para ser mãe em tempo de crise. Um abraço.